Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Luana do canal Em Busca do Milagre e hoje eu tô aqui com o Dr. Paulo Galo da Clínica Vida aqui no Rio de Janeiro. A gente vai falar um pouquinho sobre fertilidade. Dr. Paulo, obrigada já desde o início por ter aceitado gravar com a gente. E o senhor pode falar algo para as meninas que vão estar assistindo esse vídeo? Obrigado você pela oportunidade. É sempre bom a gente divulgar, conversar sobre um problema que afeta uma grande parcela da população brasileira. A gente sabe que a infertilidade conjugal acomete 10 a 15% de todos os casais. Então essa informação é importante para quem tem essa dificuldade não ficar achando que é diferente dos outros, ficar se escondendo, ficar se omitindo. Pelo contrário, a infertilidade causa sofrimento, mas tem tratamento, tem maneira de se reverter isso. É importante que as pessoas saibam disso para procurar o caminho certo e, com a ajuda de Deus, conseguir o objetivo de todos esses casais, que é conseguir levar um bebê para casa. Dr. Paulo, o que é falha de implantação na fertilização in vitro? Existem várias definições para a falha de implantação. A que é mais comumente aceita é naqueles casos em que a mulher já fez pelo menos 3 fertilizações in vitro, com transferência de no mínimo 5 embriões de boa qualidade, 5 ou 6 embriões de boa qualidade, em mulheres com menos de 35 anos, sem conseguir sucesso, ou seja, sem conseguir a gravidez. Então, na verdade, mulheres mais velhas, com mais de 40 anos, não se considera falha de implantação normalmente, porque as chances de engravidar já são menores. E a qualidade embrionária também é importante. Se for uma paciente que a qualidade embrionária era ruim, também pode não ter sido falha de implantação, seria mais um problema do embrião. A falha de implantação pressupõe-se alguma dificuldade do endométrio, que é a camada interna do útero, em permitir a implantação do embrião e dessa maneira evitando que a gravidez vá adiante. E nesses casos, assim, quando é endométrio, tem algum exame ou algo que possa ser feito para identificar isso? Existem alguns exames que são feitos para avaliar falha de implantação. Avalia-se alguns exames imunológicos, é importante avaliar o cariótipo do casal, porque muitas vezes a falha de implantação estaria relacionada a embriões com alterações genéticas, então é importante ver o cariótipo do marido e da esposa. É importante avaliar a cavidade do útero, ver se não tem uma endometrite, que é uma infecção interna do útero, se não tem nenhum septo, nenhum pólipo, nenhuma tumoração, nenhuma malformação uterina que esteja interferindo na implantação do embrião. Então são os exames mais comumente feitos. Mais recentemente, tem um exame chamado ERA-teste, que tenta avaliar do ponto de vista de expressão gênica, se o endométrio está receptivo para o embrião ou não. Este exame é um exame que já vem sendo feito há cerca de 3 anos, mas ainda hoje ele não tem resultados muito significativos em termos de conseguir nos ajudar para uma implantação melhor. Mas atualmente é o único exame que realmente é feito para tentar melhorar essa falha de implantação, tentar identificar se há algum erro na janela do endométrio para melhorar a taxa de implantação. Algumas medidas também podem ser feitas para tentar melhorar a implantação do embrião. Uma delas chama-se injúria endometrial pré-transferência, que faz com um instrumento chamado Pipelle, em que no ciclo anterior à transferência do embrião, a gente dá uma raspada nos 4 quadrantes do útero para tentar estimular o sistema imunológico, de forma que no próximo ciclo aquele endométrio estivesse mais receptivo para o embrião. Uma outra medida que pode ser tomada é fazer a transferência com ciclo natural. O que é o ciclo natural? É um ciclo em que a gente deixa o ovário da mulher produzir o folículo normalmente. Esse ovário vai produzir o estrogênio de forma natural e quando ela está quase ovulando, o endométrio já está numa espessura ideal, a gente começa a progesterona. Pode-se fazer usando o Ovidrel ou sem usar o Ovidrel. Inicia a progesterona para a transferência embrionária. Qual é a vantagem de se usar o ciclo natural nesses casos? A gente sabe que num ciclo natural, quando o período pré-ovulatório, a mulher geralmente no ciclo natural produz um óvulo só. Os níveis de estrogênio, estradiol, no período pré-ovulatório, são geralmente entre 150 e 300. Quando você faz uma indução para uma fertilização in vitro, a gente consegue 10, 15 óvulos e nesses casos o estrogênio, em vez de estar 150, 200, ele chega a 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Então alguns autores admitem que esse excesso de estrogênio
poderia fazer com que o endométrio ficasse fora de data, com uma receptividade alterada por um excesso de estímulo hormonal. Então, em mulheres que já fizeram transferência a fresco durante o estímulo, ou mulheres que já fizeram transferências de embrião congelado, que usaram o estrogênio oral artificial, é recomendado tentar o ciclo natural para tentar ter um endométrio mais parecido possível com o endométrio que a gente teria naqueles casos em que a mulher engravida espontaneamente por relação sexual. Essa é a finalidade de tentar a transferência com ciclo natural nessas mulheres com falha de implantação. Doutor Paulo, qual a espessura ideal então do endométrio para a transferência? É bom você perguntar isso. A gente sabe que endométrios com menos de 4 milímetros não dão gravidez, não permitem a implantação embrionária. A partir de 4 começa a haver implantação. As taxas de gestação são melhores a partir de 7 milímetros, de preferência a partir de 8. E também o ideal é que não passe de 14 e 15 milímetros. Então o endométrio ideal é aquele endométrio entre 8 e 12, 14 milímetros. E no caso que teve já fez tudo isso e a mulher continua tendo falha, tipo 1, 2, 3 fertilizações negativas, como é que faz? Primeiro assim, como lidar com essa paciente? Como ser ajudador para ela e compreender e ser médico e ser amigo ao mesmo tempo? Você tocou num ponto muito interessante. O casal com infertilidade conjugal, mais especificamente a mulher, é um casal muito sofrido. Só o fato de não estar conseguindo engravidar pelos meios naturais já dá uma sensação para esse casal de incapacidade diante das outras pessoas que engravidam com facilidade. Quando esse casal se submete a tratamento de fertilização in vitro e ainda não consegue engravidar, ou seja, tem falha de implantação, já fez pelo menos 3 fertilizações in vitro, com pelo menos 5 ou 6 embriões de boa qualidade não transferidos e não engravidando, isso gera uma ansiedade muito maior, uma angústia muito maior, uma sensação de que nunca vai dar certo. E é uma coisa que angustia a gente também, porque o sofrimento fica muito grande e a gente também começa a perder a segurança se vai dar certo. Porque a gente sabe de casos que já fizeram várias, 10, 15, 20 filhos e nunca engravidaram. Uma opção desses casos, se você já tiver feito a injúria endometrial, já tiver feito o ERA-teste, se quiser fazer o ERA-teste, já tiver feito a transferência com ciclo natural, já tiver tomado já fez todos os exames para avaliar a falha de implantação e mesmo assim continuar sem conseguir a gravidez, uma última alternativa é usar o útero de substituição. Tentar ver se a gente pode transferir esse embrião para o útero de uma outra pessoa. Porque tem coisas que a gente ainda não conhece totalmente. Os fatores imunológicos da infertilidade ainda são uma incógnita. A gente sabe que existe, mas não existe nenhum exame que confirme isso, muito menos um tratamento adequado. Por que a gente sabe que existe fatores imunológicos? Quando a mulher é engravida, a primeira coisa que acontece, e é mediada pela própria progesterona, você tem uma alteração no perfil imunológico da mulher. O sistema imunológico da mulher fica menos agressivo. Por isso que é comum vocês ouvirem falar que a mulher grávida tem baixa imunidade. Não é que tem uma baixa imunidade, é que os anticorpos agressores diminuem a produção deles e os anticorpos bloqueadores aumentam. Chama-se um perfil TH1, é convertido num perfil TH2. O que significa isso? A mulher grávida tem maior risco de gripe, tanto que nessas vacinações de gripe suína, gripe H1N1, as mulheres grávidas são fatores de risco. A mulher grávida tem mais risco de ter cândida, de ter infecção urinária, de aparecer condiloma, herpes, tudo isso porque o seu sistema imunológico não é que ele esteja deprimido, ele está modificado. Ora, se quando a mulher engravida o sistema imunológico é modificado para um perfil menos agressivo, isso não é feito à toa. Provavelmente isso existe para facilitar a implantação do embrião. Então, a gente sabe que a natureza já modifica esse estado imunológico da mulher. O que a gente não conseguiu até hoje é identificar um exame que mostre que essa mulher que não consegue implantar tem alguma alteração no fator imunológico. Então, a maioria dos exames que tem por aí não confirmam isso. É chute, era muito comum fazer cross-match, isso daí é uma balela. 99% dos casais têm cross-match negativo, tendo gravidez ou não tendo. Então você não pode dizer que um exame que quase 100% dá o mesmo resultado vai conseguir identificar quem tem fator imunológico alterado ou não.
Os tratamentos que tem para fator imunológico são totalmente empíricos. A imunização com linfócitos paternos, que é o sangue, a vacina com o sangue do marido, sempre foi proibida na Europa e nos Estados Unidos e agora foi proibido no Brasil. O uso de imunoglobulina também. Não existe nenhum tratamento que estatisticamente os estudos científicos comprovem que resolva o fator imunológico. Uso de corticoide, nada disso os estudos científicos confirmam o resultado. Então, eu brinco que o fator imunológico, a gente sabe que existe, mas não sabe como identificar e muito menos como tratar. Então, nesses casos que já foram tentadas todas as alternativas, muitas delas até empíricas, e não deu resultado, a gente tem como última opção utilizar o útero de substituição, que no Brasil, se for um parente até 4º grau, mãe, irmã, prima, tia, avó, pode fazer sem pedir autorização do CRM. Nos casos em que a mulher não tenha nenhuma parente até 4º grau, parente pode ser do marido ou da esposa, que tenha condições de saúde também, que não tenha hipertensão, diabetes, não tenha risco para a gravidez. Quando esse casal não tem nenhum parente até 4º grau que possa emprestar o útero para o útero de substituição, pode ser feito com uma pessoa que não seja parente, porém, nesses casos, é necessário solicitar a autorização do Conselho Regional de Medicina. Aí nem precisa ir para a Justiça? Só solicita autorização? Só solicita a autorização do Conselho Regional de Medicina. É um pouco demorado, leva de 6 meses a 1 ano para ter essa autorização, mas a maioria das pessoas consegue. Então, meninas, é isso. Obrigada a vocês que assistiram o vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. Compartilhe esse vídeo, talvez alguém que você conheça, que já tenha feito mais de uma tentativa e está tendo dificuldade quanto a isso. Encaminhe esse vídeo para ela. Quem sabe você não pode ajudar alguém hoje. E, Dr. Paulo, muito obrigada por ter esclarecido as nossas dúvidas com esses assuntos de falha de implantação. É sempre bom ouvir o assunto de um especialista. Obrigado a você pela oportunidade. Obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo. E se alguém precisar, a gente está sempre às ordens. A gente tem o site da clínica, que é o www.vidafertil.com.br, e os telefones da clínica é 24930758 e 2484-2918. Obrigado a todos.